Olha só o que a gente vai aprender hoje. A fazer um terço com pedras naturais, pedras preciosas, semi-preciosas. Hoje nesse programa você não pode sair daqui, hein? Você fica aqui comigo porque a gente só está começando. Sejam todos bem-vindos ao A Vida Não Para, ao vivo para todo o Brasil, aqui pela TV Evangelizar. E a gente vai aprender no programa de hoje que tá dando o que falar, com certeza, é a tal da moqueca de banana, meus amigos. Você já ouviu falar nessa receita? Vamos te mostrar passo a passo como se faz uma deliciosa moqueca de banana. É daqui a pouco, é sucesso em diversas partes do país. Eu tenho certeza que lá pro lado do sul é novidade. Então, se você que está no norte, nordeste, centro-oeste já comeu essa maravilha, já pode dividir comigo aqui, né? O que vocês acham? E além disso, vamos falar sobre emprego, sobre trabalho. Esse é um dos temas das entrevistas de hoje. A gente começa falando de um assunto que vem chamando a atenção no mercado de trabalho, o aumento das desistências de vagas de emprego. A gente vai entender junto o que está por trás disso, desse comportamento profissional. Dizem até que hoje em dia está muito mais fácil para você vencer na vida do que há 15, 20 anos atrás. Será que está mesmo? É isso que a gente vai descobrir daqui a pouquinho, tá bom? E além disso, eu vou te levar para passear daqui a pouco. Vamos para Juazeiro do Norte para conhecer a história da devota de São Carlos Acutis, o padroeiro da internet. Daqui a pouco um pouquinho da história dela e dele também. Afinal de contas, o nosso novo santo da geração Millennium está por aí e a gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá certo? Agora eu vou levar você, claro, pra gente conhecer histórias diferentes, histórias de gente que salva a vida. Olha só, inédita no Corpo de Bombeiros do Paraná. A primeira aeronave exclusiva do Corpo de Bombeiros aqui do nosso estado e a primeira mulher piloto de helicóptero na história da corporação. Essa reportagem é do nosso querido Sérgio Júnior, olha só. No comando desta aeronave está a capitã Keila Caras. Ela é a primeira mulher piloto de helicóptero na história da corporação. Sua trajetória exigiu preparo físico e intelectual, desde que ingressou em 2008 na Brigada. Precisa de muito estudo, muita dedicação. É uma profissão que é majoritariamente masculina, né? Então, galgar essa posição, conseguir chegar até esse local aqui, foi uma conquista muito, muito importante na minha vida. Sinalizando que a mulher consegue, ela precisa se esforçar, precisa estudar, precisa ter coragem de dar esse passo e ela consegue fazer tudo o que ela quiser fazer. O Arcanjo 01 é a primeira aeronave exclusiva do Corpo de Bombeiros do Paraná. O objetivo é a resposta rápida. A capitã se motivou ao ver que o atendimento aéreo garantia maior chance de sobrevivência às vítimas. Quando eu via as ocorrências sendo atendidas e sendo concluídas com o apoio da aeronave, isso me emocionava bastante porque eu via que a pessoa estava recebendo um atendimento completo, fazia a diferença, né? Foi o que me motivou a buscar isso, fazer o salvamento e fazer a pessoa chegar dentro do hospital no menor tempo possível, tendo uma possibilidade de sobrevida muito maior. É cada vez mais comum os comentários, o momento aí de desistência das vagas de emprego. Gente, o que está acontecendo com esse mundo de hoje em dia, hein? Há 15, 20 anos atrás, as pessoas elas se dedicavam assim muito nas vagas de emprego, né? Precisavam, era uma necessidade. Hoje em dia existem vagas sobrando e candidatos que estão desistindo da vaga de trabalho. 40% dos candidatos desistem dessas vagas no exame final. Você sabia disso? E há também uma curiosidade do porquê, afinal de contas, né? As empresas desistem muitas vezes da contratação. Quer dizer, pesquisou aquela pessoa, encontrou a pessoa e de repente, não quero mais. Então, quer dizer, não é só o candidato, as empresas também estão mudando e a gente precisa entender o que está acontecendo. Eu trouxe a Suzy Arruda aqui, ela é especialista em RH e ela vai falar um pouquinho mais sobre isso com a gente. Tudo bem, Suzy? Bem-vinda, prazer te conhecer e prazer em te receber aqui. Muito obrigada, foi um prazer também estar aqui. Muito obrigada a todos. Hoje, o principal motivo das empresas estarem desistindo é porque às vezes o candidato às vezes não mostra a competência necessária, tanto de conhecimento quanto técnicas, referente àquela vaga em específico.
E então também... a gente pode dizer que o currículo não é exatamente aquilo. O currículo é uma coisa, a pessoa é outra, completamente diferente. Exatamente. E às vezes também um pouco do fit cultural. Às vezes o currículo é ótimo, mas a pessoa não é exatamente aquela que eles estão procurando em questão cultural. Há também uma outra situação de cortes no orçamento. Muitas vezes acontece. Abrem uma vaga, acredita-se que tenha, né, a importância ali para cobrir as necessidades da empresa, mas muitas vezes é necessário cortar porque não vão suprir o gasto ali do salário, entre outras coisas. Então, corte de orçamentos tem sido também uma grande questão. Mas nesse caso, a empresa ela tem um custo para ela abrir um processo seletivo. Se essa empresa ela não tem um RH particular, próprio, ela tem que contratar um RH terceirizado para buscar esse funcionário. Então tem todo um custo que muitas vezes não é planejado, então. Muitas vezes não. Por isso daí algumas empresas estão pecando um pouco na questão da falta de planejamento estratégico. Então é bem importante. Quer dizer, não é só a gente que tem falta de planejamento, não. As empresas também, tá, gente? Então fica de olho. Participação do Pedro Ali de Palmas, no Tocantins. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo. Acredito que seja por motivo de problema financeiro da empresa ou por inadaptação após o exame admissional. Então ele deu aqui a dica dele sobre esse tema que a gente está falando. Eu queria entender, por que tem tanta gente desistindo das vagas? Por favor, dá uma luz aqui pra gente, Suzy. Então, basicamente acontece bastante desistência de candidatos na vaga. Às vezes falta comunicação deles, por parte da gente. Mas muitas vezes também é por causa que o processo é muito longo. Então, começa com a triagem do currículo, entrevista com o RH ali. Depois entrevista com o gestor, mais testes e mais testes. Então, isso acaba deixando o processo longo. Mais de 15 dias, um mês, por exemplo. Então, isso acaba cansando o candidato. Outra questão também é a falta de transparência da empresa quanto a salário. Por exemplo, a gente tem uma vaga disponível a você, mas eu preciso que você venha até a entrevista presencial para você descobrir o salário. Então ele acaba desistindo, porque ele vai ter que acabar se deslocando, tendo que ter todo um preparamento para só ali saber o salário. E muitas vezes pode não ser aquilo que ele gostaria, né? E me diz uma coisa, nesse caso, nesse ponto que você colocou, por que essa questão não é feita online, por exemplo? Tem muitos RHs que estão buscando fazer essas entrevistas de maneira online exatamente para evitar esse deslocamento, muitas vezes, ou até mesmo a desistência do candidato, né? Exatamente. Algumas empresas elas já têm esse modelo de fazer online e só a entrevista com o gestor que é presencial, que ela é bem importante também. Mas outras empresas preferem fazer só a triagem, uma entrevista e já aprovar a pessoa para entrar na admissão. Então, algumas empresas gostam de fazer presencial porque elas já querem ver tudo na hora. Já quer conhecer o candidato, já quer ver como ele se comporta, ele conhecer a empresa também, porque é muito importante isso, né? A pessoa vê da casa dela até a empresa, quantos quilômetros como ela vai ir, porque assim, no Google Maps é uma coisa, você indo até a empresa, os desafios de pegar o ônibus ou o carro é totalmente diferente. Então é muito importante essa questão de ir presencial. Mas, claro, eu acho que uma dica minha, né, eu sempre falo, tem que ter a triagem, a entrevista online para ver ali se ele é aderente à vaga realmente. E daí, caso ele passe na entrevista, na primeira entrevista, a segunda ser com o gestor e ser na empresa. Porque é muito importante o gestor conhecer pessoalmente o candidato. Ou então online também, mas eu acredito que presencial também é bem interessante. Certo. Você que está nos assistindo, de repente você está passando por isso. Você está aí com o seu filho, com a sua filha, em busca do primeiro emprego. Agora é a hora da gente pedir dica, viu, gente? Então eu quero saber de você, Suzy. Que dica você daria para quem está buscando o primeiro emprego? Porque muitas pessoas falam, o melhor é fazer entrevista online. Mas para essa empresa poder te contratar, ela precisa te conhecer pessoalmente. Conhecer e literalmente conhecer. E quando... Vocês já devem ter ouvido aquela frase a primeira impressão é a que fica. Sim, meus queridos, a primeira impressão é a que fica. Se você não estiver bem vestido, bem arrumado, a primeira impressão é a que fica. Então, muitas vezes, eu não vou nem falar nada. Acho que você é a pessoa mais experiente aqui para falar desse assunto, Suzy. Quando se trata do candidato chegando na empresa, muitas vezes é decepcionante, né? Muitas vezes a gente achava que era uma coisa, mas às vezes é outra. Eu já trabalhei muito tempo com contratação de estagiários e menores aprendizes, então a gente sabe que tem um estilo diferente. Então a gente meio que tá tranquilo quanto a isso. Mas tem umas pessoas, uma coisa que eu sempre falo são 3 tópicos. É você ir bem arrumado, formalmente por causa daquela ocasião, porque é uma entrevista, é importante você ir arrumado. E eu sempre falo, vá de branco.
é uma coisa muito importante, ir de branco, porque eu acho que mostra um pouco de serenidade, então é bem bonito. Outra questão também é a postura. Então, se mostrar entusiasmado de estar ali, de estar naquela entrevista, o aperto de mão é muito importante, olhar nos olhos do entrevistador também é muito importante. Então, é toda uma questão de postura, mas muitas vezes não acontece. Mas é sempre importante, são 3 coisas: ir de branco, ter postura e também estar entusiasmado de estar ali naquela entrevista. Não dá pra ir triste. Exatamente. Né? Em posição fetal, assim, né? Que a pessoa chega encolhida, assim, ó. Levanta esse peito, estufa, levanta a cabeça e vai, né? Estufa o peito e vai. Tem mais participação chegando por aqui, vamos lá. Vamos ver quem tá aqui com a gente. Pode colocar produção, por favor. Cida, de Patos de Minas, Minas Gerais, bem-vinda, querida. Acho que em alguns casos... acredito que seja a forma de comportamento ou não entendimento do que se faz na empresa. Pois é, essa hora a Cida comentou uma coisa importante, o não entendimento do que se faz na empresa. Muitas vezes a pessoa aceita ir numa entrevista de emprego sem saber o ramo da empresa, sem saber a história da empresa, sem saber se é uma multinacional, se é uma empresa local, se é uma empresa familiar, não sabe nada. Ela vai descobrir na hora. E aí? É muito importante a gente conhecer a empresa, justamente também até para a entrevista, porque durante a entrevista eles sempre têm aquela pergunta, sempre, né, de prática, eles falam: e você pesquisou um pouco a empresa, você já conhecia a gente? Então é importante você já estar na ponta da língua, como funciona a empresa, o fit cultural. É até bom você pesquisar, porque durante a pesquisa você pode ver, essa empresa exige um dress code. Então, eu não gosto de, por exemplo, usar formal, vamos supor. Então, você já sabe que aquela empresa talvez não seja para você. E questão de você entender também suas funções. Por exemplo, nessa empresa, vamos supor, eu sou contratada para o administrativo, mas eu também tenho que fazer coisas do RH. Mas ali é só administrativo. Então, você teria que fazer 2 funções. Então, às vezes você não tem habilidade no RH, então você tem mais no administrativo, então aquilo ali também já não é para você. E realmente, hoje é muito importante você entender as suas funções durante, né, e o tempo que você está na empresa. E aceitar desafios. Exato. É ou não é? Porque o que mais tem é bate aquela preguiça. Mas eu vou ter que fazer isso, mas eu vou ter que fazer aquilo. Gente, os desafios, na verdade, eles são as grandes oportunidades da nossa vida. E é através desses desafios que a gente aceita esse desafio que a gente se desenvolve. Se você não se desenvolver, você vai continuar patinando, vai dando 3, 4 passos para trás em vez de avançar. Então é importante aceitar desafios. É muito importante os desafios, eu acredito que eles façam a pessoa se desenvolver, né? E eu sempre falo para usar o método STAR, que é a situação, a tarefa, a ação e o resultado. Usando e organizando esse tipo de método, você consegue passar por qualquer desafio. Nossa, muito bom. Você vai ter que voltar aqui mais vezes pra gente bater esse papo e falar sobre diversos assuntos que é tão importante, né? Pra essa nova geração que vem buscando emprego. Combinado? Combinado. Obrigada, viu? Eu que agradeço. É um prazer em te receber. Obrigada. Você que está me assistindo em casa, agora a reportagem que você vai ver, que a gente vai apresentar para você, mostra os detalhes de como o organismo fica debilitado e contaminado a partir da ingestão, sabe do quê? Do metanol. Isso é super importante a gente falar, e isso ainda está ocorrendo no Brasil, não é um assunto velho, muito pelo contrário, a gente está aqui fazendo alertas para vocês que consomem bebidas e muitas vezes essas bebidas estão adulteradas com metanol. Por favor, prestem atenção na reportagem do Lucas Marconsoni. A intoxicação por metanol, um álcool industrial altamente tóxico, virou uma preocupação de saúde pública. Silencioso e potencialmente letal, o metanol pode ser confundido com o etanol, o álcool comum, em sabor e cheiro. Como a gente não consegue identificar pela bebida, pelo gosto, pelo cheiro, se ela tem ou não tem metanol, é realmente importante e fundamental você saber a procedência, a origem da bebida para não ter um problema grave aí com o uso da bebida. Segundo o médico nefrologista, os primeiros sintomas podem ser facilmente confundidos com uma ressaca forte. Por isso, a atenção a alguns sinais é essencial. Se você apresentar sintomas aí, dor abdominal, náusea, vômito, confusão mental, tem uma característica do metanol que faz uma visão borrada tipo neve, coisa que o etanol não faz. Se apresentar algum desses sintomas, é importante procurar atendimento médico.
O metanol, ao ser metabolizado pelo fígado, transforma-se em substâncias como o ácido fórmico, um veneno que causa severos danos ao corpo. A intoxicação causa uma grave condição chamada de acidose metabólica e ataca órgãos vitais. A principal e mais devastadora sequela é o dano permanente ao nervo óptico, levando à cegueira total. Há também risco de lesões neurológicas, hepáticas e renais. Em casos mais graves, pode levar à insuficiência de múltiplos órgãos, coma e ao óbito. O tratamento é uma corrida contra o tempo e é realizado em ambiente hospitalar. Existem medicamentos para tratamento da intoxicação, né? Então, o governo federal importou alguma medicação que não existia no Brasil, que dá para usar, que é o fomepizol. Tem também o próprio etanol, que pode ser feito na veia, diluído para tratamento, o ácido fólico e também a hemodiálise. Enquanto a medicina corre para tratar, a ciência avança na prevenção. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná estão na linha de frente no combate à falsificação, desenvolvendo e aplicando tecnologias de ponta. O Laboratório Multiusuário de Ressonância Magnética Nuclear da UFPR tem oferecido serviço de análise de bebidas utilizando equipamentos de alta precisão. O laboratório é capaz de diferenciar o etanol do metanol, com base em suas minúsculas diferenças químicas. Aqui é só pegar um pouquinho da amostra, meio ml, colocar dentro de um porta-amostras, dentro de um tubo, que vai ser analisado no equipamento. Especialistas reforçam que a melhor defesa é a procedência, verificar selos de qualidade e inspeção. E no caso de bebidas, desconfiar de embalagens com lacres violados ou preços muito abaixo do valor de mercado. E agora um recado da dona Olga Bongiovanni, queridaça, pra gente continuar por aqui, que tem muito mais ainda pra você. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria, esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. Tá sentindo esse perfume? Tá sentindo esse cheirinho? Deve ser dessa moqueca aqui, ó. Moqueca de banana. A gente vai aprender a fazer daqui a pouquinho numa receita deliciosa e numa reportagem incrível. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Quem aí já experimentou a moqueca de banana? É uma delícia, gente. É uma delícia típica de onde? Lá do Espírito Santo. E nasceu como uma solução para atender um grupo de pessoas que comia
que não comia proteína animal, que tinha essa dificuldade, não podia comer a carne. O prato fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que nunca mais saiu da mesa dos capixabas. E a reportagem é da querida Camila Soares. Vamos assistir junto, gente? Tá linda essa reportagem, presta atenção. Se tem uma fruta que é a cara do capixaba, é a banana. E foi a versatilidade da fruta e a criatividade da dona Idalina que deu origem à muqueca de banana há mais de 30 anos. Eu recebi um pedido para um almoço, para um grupo de vegetariano que estava visitando o Brasil. Aí eu fiz uma salada caprichada, salada com frutos, legumes, e eles ficaram muito satisfeitos. Quando chegou no outro dia, eles pediram para a diretoria da empresa que queriam voltar e no mesmo lugar, que gostaram muito. E fiz, então, a muqueca de banana, que era igual a muqueca de peixe, só que era banana. Por muito tempo, quem queria comer a muqueca de banana precisava vir a Meia Ipe, e ela nem fazia parte do cardápio. Eu sei que a notícia correu, né? Isso foi na década de 90, mais ou menos, e até hoje, né? E todo mundo fala, eu sou dona da muqueca, eu comecei a muqueca, mas realmente surgiu tudo aqui no Gaeta, isso há mais de 30 anos atrás, e que deu certo. Então eu fico muito feliz das pessoas terem adotado também essa muqueca. O prato que nasceu nessa cozinha ganhou muito mais do que fama. Conquistou o gosto dos capixabas e dos turistas também. Achei deliciosa, né? Dá para divulgar para que venham mais clientes para o restaurante. Excelente, muito bom. Muito bem servido o prato para 2 pessoas. Tá de parabéns. A muquequinha tem um sabor especial pro capixaba, né? Sim, com certeza. Toda muqueca servida aqui no Gaeta vem acompanhada da prata da casa, a muquequinha de banana, original. Nós passamos a fazer uma cortesia. A muqueca de banana é uma cortesia. Você vai comer acompanhado do peixe, todos os pratos de peixe saem com a muquequinha de banana. A muqueca de banana aqui só é vendida se a pessoa não come nada além só da muqueca e o arrozinho. E é claro que a gente não ia perder a oportunidade de aprender a fazer essa iguaria pelas mãos da criadora desse prato. Então, prepara o caderninho de receitas. 3 bananas da terra, não muito maduras, um tomate meio, metade de uma cebola, um punhado de coentro, uma colher de chá de colorau, sal a gosto, azeite e água. As mãos de Idalina já sabem o que fazer. Afinal, são mais de 3 décadas fazendo a muqueca de banana. Enquanto isso, a panela de barro vai aquecendo. Ajeita tudo na panela da forma que vai ser cozida. E agora é só botar água. Mais um fio de azeite e agora só esperar. Quase tudo pronto. Só de olhar dá água na boca. Coloca um punhado de coentro, fecha a panela só para pegar o gosto. Idalina ainda nos fez uma surpresa. Preparou uma muqueca capixaba pra gente. O cheiro tá maravilhoso. E depois de acompanhar o preparo desse prato, que é tipicamente e originalmente capixaba, chegou a melhor hora, a hora de provar. E eu não fiz isso sozinha não, tá? Tá tudo perfeito. A muqueca de banana é absolutamente capixaba. Uma delícia e muito fácil de fazer. Todo mundo faz e é muito bom. Continue fazendo que é muito bom. Mas tem que dar o crédito, né? É, e tem que falar que foi a Idalina que começou. Ai, que coisa boa, bom demais, né? E aí você embarca junto com a gente nessas viagens. E agora, chega o momento da gente falar para vocês sobre os terços. Eu acho que
artesanato, ele molda muitas vezes a vida da gente, ele salva muitas pessoas de uma depressão ou de qualquer outra questão. E eu vou apresentar para vocês agora um terço muito diferenciado, que inclusive está decorando aqui o nosso cenário. É um terço muitíssimo especial que a gente vai mostrar para vocês, que ele é feito com pedras naturais. E é muito legal. Esse especificamente é de ágata verde, né? Quartzo verde. Mas você pode fazer com ametista, você pode fazer com quartzo rosa, com calcedônia verde imperial. Enfim, tem tantas pedras que você pode usar. E aí, claro, garantindo uma renda para esse fim de ano, que é super legal. E ela, maravilhosa, tá aqui de novo, Viviane. Vivi, obrigada pelo presente, que é um presente ter você aqui. Você é maravilhosa, tudo bem? Obrigada, tudo bem, obrigada. Pra gente começar essa conversa, a Vivi é uma pessoa que trabalha com artesanato já há muitos anos. Ela já veio algumas vezes aqui trazer algumas imagens, né? Que ela estava mostrando como fazer. E tem uma imagem que é muito legal, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ó, vocês estão vendo aí Nossa Senhora de Fátima segurando um terço, inclusive. Deixa eu mostrar essa imagem aqui, ó. Isso aqui é uma corrida atrás dessa imagem para tudo quanto é canto nesse Brasil. Olha ele, São Carlos Acutis, que coisa linda. Você já tinha visto essa imagem toda branquinha? Essa imagem ela é feita de um produto diferente, né, Vivi? Isso daqui é pó de mármore, Pó me de explica. mármore. É resina e feita uma aplicação de pó de mármore. Que coisa mais linda. Olhem os detalhes, gente. O esplendor dele é banhado. Esse daqui é banhado a ouro? Isso. Que coisa linda. Gente, um espetáculo. Isso daqui é campeãozaço de vendas em todo o Brasil. Isso é legal para você já ir se organizando. Você que gosta de artesanato, você que já faz imagens, é uma dica bem legal. Essa técnica que eu vou ensinar hoje, ela é do fio de nylon, né? Que eu monto esses terços infantis. Olha que coisa mais lindinha. E que bonita essas esferinhas aqui transparentes, Isso. com uma corzinha bem clarinha dentro. Bem Olha que lindo. suave, né? Então a gente vai aprender a fazer esse terço hoje para você presentear a sua criança com o nome da criança também, que é muito legal. E aí a gente vai estar mostrando para vocês. A gente vai fazer um de menina, tá? Um de menina. Tem 2 de menino aqui, tem mais um aqui. Então a gente vai fazendo e vocês vão já organizando aí. O que eu vou precisar pra gente montar? Então, para esse infantil, eu vou usar esse fio de barbante de nylon de 35 milímetros, tá? Então, eu vou pegar uma quantidade, mais ou menos 1,5 metro, tá? Aqui eu já vou mais no olho, né? É experiente, né? Faz isso todo dia. Então ela já tem uma ideia, mas a gente mede 1,5 metro mais ou menos. Isso, mais né? ou menos, porque senão você vai chegar lá no final. Aqui eu vou fazer um pouco a mais para não correr o risco, né? Mas eu sempre faço um pouco a mais para não chegar no final, eu tô quase finalizando e tá acabando o meu fio. Daí não dá pra daí eu vou ter emendar no que... não. Porque daí eu vou fazer esse processo aqui, ó. Eu vou unir eles duplo. Tá. E daí eu venho aqui, aperto bem essa pontinha que eu vou passar aqui no entremeio primeiro. Eu vou montar a parte, né, de cima primeiro. Vamos deixar a mão bem paradinha pro pessoal pegar lá. Ó, dobrou a ponta. Eu vou passar aqui, ó. Deixa a mão paradinha. Ok. Daí eu faço esse... Aí você dá um nozinho ali. E faço esse nozinho aqui, ó. Só que daí eu faço mais uma amarração. Faço mais um nozinho aqui, ó. Você faz mais um nó pra prender bem. Para ele ficar assim mais firminho, senão ele vai ficar dançando ali. Se a gente conseguir, não sei se é possível a gente deixar a câmera bem pertinho aqui em cima, pra gente mostrando esses detalhes, porque senão a gente não vai conseguir mostrar. Então aqui nesse nó que a gente mostrou pra vocês, ó, tem uma câmera bem em cima da gente, Vivi. Ah, então tá. Ó, eu fiz um nó, tá? E depois eu fiz mais um nozinho, pra ele não ficar dançando aqui, né? Ok. E daí eu venho aqui nesse fio duplo que eu passei na outra ponta. E daí eu vou igualar aqui, ó. Você vai deixar ele retinho, ponta com ponta. Retinho, ponta com ponta, porque assim, ele vai ficar mais fácil para poder passar as pedrinhas, né? Então eu venho, ó. Antes de eu montar aqui, eu vou escolher como que eu vou montar esse terço. Então, esse como eu vou fazer para a menina, eu já escolhi, eu quero fazer ele com as pontinhas rosa. Eu decidi como eu vou montar o meu terço, já separo o material, então eu vou começar a montar, né? Então, eu venho com o passador aqui, ó, que eu vou fazer o acabamento, e daí eu venho com as 10
Você já vai colocando tudo mais ou menos na mesma hora. Na mesma hora. Pra evitar ficar puxando toda hora, Isso, bolinha eu já vou por bolinha. Aqui, ó, minha mão já vai segurando aqui. E daí eu venho colocando, eu vou Você colocar... colocou entre meio e colocou 10 esferas. 10 esferas. Daí antes de eu vir para o passador para fazer o... Porque assim, eu vou colocar essa metal aqui, né? Esse passador, esse entremeio assim, no metal. Mas eu posso colocar um outro acabamento, eu tenho, né? Vários aqui. Então eu que vou criar. Esse daqui para mostrar. Dá licença, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ai, que coisinha mais bonitinha! Ai, eu imagino a loucura. É bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo? É uma uma micro Nossa Senhora na esferinha, tá vendo? Gente, que coisinha mais linda! Eu fico imaginando você na loja, tentando escolher qual vai ser o produto que você vai levar. Eu já tinha enlouquecido. Já. A gente acaba comprando além... Você compra muito mais. Vou levar tudo, pronto. Né? Que tal? Isso. Ó, passei, daí eu dou uma conferida. Tem umas 10, né? 10 Ave Marias. Daí eu venho aqui, já vou para fazer, vou passar esse aqui. Mais um entremeio. Mais um entremeio. Aqui escapou, meu. Ó, que daí eu vou separar para colocar a conta do Pai Nosso, para eu diferenciar que esse é o Pai Nosso, né? Então, ó, não entendo nada de terço. Primeiro vai estudar o terço, hein? Porque tem que ter as 10 Ave Marias, tem que ter o Pai Nosso, tem que ter um entremeio entre eles para separar as orações, tá? Então tem que organizar isso daí. Olha, aqui nós já temos uma dezena e o Pai Nosso separado. Então agora eu venho novamente fazendo. E vai fazendo e continua. E continua. Lembrando, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas ó, esse anjinho aqui, ele tem 2 passadores, tá vendo? Então, de um lado, você vai abrir aqui, na verdade, o terço. Então, ele vai fazer um V aqui, tá vendo? Então, ela vai terminar essas contas aqui desse lado. Por isso que ele tem essas 2 entradas, tá? E ainda tem mais uma entradinha aqui embaixo, que é onde vai a cruz depois, tá? Enquanto a Viviane vai passando aqui, eu vou dando aqui os meus recadinhos. Eu já volto aqui, tá, Vivi? Tá bom. Fica à vontade. A gente já vai mostrar um pouco dos outros terços com pedras preciosas, gemas naturais, que também vocês vão gostar bastante. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, porque o Vem chegou, meus amigos. Chegou o grande dia. Voz, evangelização e música. Claro que você é o nosso convidado para participar desse momento lindo. Vai ter celebração. A maior celebração da música católica do Brasil. Então, preparem-se, hein? Então, dia 14, 15 e 16 de novembro, a partir das 7 da noite, você vai cantar junto com a gente, vai se emocionar com todas as histórias dos participantes, então marca na tua agenda. Inclusive, aqui o nosso anfiteatro já tem, as vagas já foram preenchidas para quem quis participar, né, ao vivo desses momentos aqui junto com a gente. Então, agradecendo quem se inscreveu, sejam todos bem-vindos hoje. E claro, a gente deixa o convite para que você participe desse momento com a gente aqui na TV Evangelizar ao vivo para todo o Brasil. Combinado? Agora é o seguinte, a gente vai falar de arte, né? Vamos continuar falando de arte. A Vivi está aqui fazendo arte e a gente continua falando de arte. Em um mundo que vive na pressa, esse artista que eu vou te apresentar, ele convida a desacelerar o nosso olhar, o nosso pensamento e principalmente olhar para o chão. Sim, meus amigos, olhar para o chão. O artista americano David Zinn, ele está utilizando as ruas, as calçadas como tela. E apenas com giz colorido e muita criatividade, ele transforma calçadas comuns em pequenas janelas de fantasia. Olha que coisa mais linda! A arte de Zinn é internacionalmente conhecida e claro que a gente está falando de uma arte que é de maneira geral temporária, né? Ela dura até a próxima chuva só. Então, se de repente você em algum canto do mundo encontra uma arte dessa, você já sabe quem fez. E essas criações desafiam a lógica da nossa pressa, né? Convidam as pessoas a apreciar um momento antes que desapareça na próxima chuva ou no próximo sapato que vai passar ali por cima.
E segundo o artista, o objetivo não é só a eternidade, né, desse desenho até a próxima chuva, mas sim o sorriso e a surpresa de quem encontra essas criações aí por acaso, no caminho da vida, né, no caminho do trabalho. Muito legal, né? E agora seguimos com o recadinho do magnésio quelato da Joy, olha só. Recado importante para a sua saúde, você que está sofrendo diariamente com dores crônicas, sofre com aquela dor gerada pela artrite, pela artrose, você que sofre com gota, tem problemas no ciático, inflama, aí você fica com aquela mobilidade limitada. Eu quero te ajudar com o nosso magnésio quelato da Joy, um aliado poderoso que vai agir na causa do problema. Eu sei que você que passa por essa situação aí já tentou de tudo, já usou medicação, já usa aquela medicação, faz uso diário dela, mas é só um paliativo, não é? Ela dura 2, 3 horas, às vezes dura ali metade do dia, mas quando volta, a dor volta pior do que estava antes de você tomar. O grande diferencial do magnésio é que ele ajuda a tratar a causa do problema, vai devolver para você o seu bem-estar. Você pode ligar agora, 0800 591 8773 e pedir o seu magnésio já para você começar a fazer uso o quanto antes para aliviar essas dores aí. Porque conviver com dor ninguém merece, não é verdade? Ninguém merece e nem precisa conviver com as dores. É por isso que você precisa ligar no 0800 591 8773 pedir hoje o magnésio quelato da Joy. Lembrando que além de ajudar você a combater as dores, ele também age contra o cansaço excessivo, diminui o estresse, agindo como neurotransmissor. Ele age na nutrição cerebral, potencializa a sua saúde mental e ajuda você a cuidar do seu bem-estar, estimulando a liberação de um aminoácido chamado triptofano, que traz para você aquela sensação de completo bem-estar, aquela sensação de dever cumprido. Você vai ligar no 0800 591 8773, vai pedir agora o magnésio quelato, vou te mandar, nenhum nem dois, eu vou te mandar 4 meses do cálcio da Joy, 4 meses do nosso cártamo, que é o nosso seca-barriga, e você aproveita um tratamento completo para a sua saúde. E o pagamento para daqui 1 mês e meio. Liga 0800 591 8773. No próximo bloco a gente volta para falar sobre os alimentos orgânicos, minha gente. Disparou no Brasil, claro, em busca de mais saúde, qualidade de vida, mas afinal de contas, por que o alimento orgânico ele é mais caro do que aquele comum, feito com muitos insumos, agrotóxicos e tudo mais? Eu volto já para te contar. O brasileiro está de olho na saúde, por isso que os alimentos orgânicos têm um consumo maior, né? O brasileiro está aprendendo a consumir os alimentos orgânicos, isso é muito legal. E aí o nosso repórter o Lucas Marconsoni, ele foi conferir de perto a produção e a distribuição desses alimentos. Presta atenção. É nessa área de mais de 42 mil metros quadrados que o Cassiano e a família cultivam a agricultura orgânica. Um trabalho quase todo manual, diferente das produções convencionais. O convencional normalmente é maquinário, né? São feitas pulverizações, o próprio desbaste do mato, da praga, né? Na lavoura, é feito por remédios, né? E nós não podemos nem utilizar isso, nunca foi utilizado e não pode ser utilizado por questão de certificação. Por exemplo, pulverizar toda essa área aqui, não tem como pulverizar, tem que ser feito na mão, o trabalho para não deixar a praga entrar. Então é isso que eu acho que a grande diferença, a grande jogada seja essa. Aqui tudo depende do clima e da ajuda de São Pedro. Tem questão de cobertura, o pessoal aqui usa estufa para cobertura, mas pro orgânico 99% come lá em cima, não tem muito o que se fazer, depende dele. Depois que o produto é plantado, produzido e colhido, antes de ir para a casa do consumidor, e é aqui na feira que o consumidor encontra produtos fresquinhos e de qualidade. Mas a pergunta que não quer calar, dá para comer orgânicos gastando pouco?
Às vezes você paga, por exemplo, um melão hoje eu paguei mais barato que no mercado. Então dá para comer bem? Dá, não tenha dúvida. Tendo essa referência como produto sem tanto agrotóxico, vale a pena, porque o que você economiza não tendo que consumir remédios, né? Isso vale a pena sim. Nos últimos anos, a busca dos consumidores por produtos mais saudáveis vem crescendo no país. O Brasil conta com aproximadamente 16 mil agricultores de orgânicos, que produzem em média mais de 267 mil toneladas por ano. E o Paraná conta com 4 mil trabalhadores rurais certificados, produzindo uma média de 50 mil toneladas por ano, se destacando como referência em alimentos naturais no país. Maílson herdou dos pais a profissão de agricultor e conta que ser produtor certificado garante para os consumidores maior qualidade do alimento. Garante ao consumidor a nossa procedência do produto orgânico, que nós podemos vir aqui vender para a feira. Nós podemos também pegar produto de fornecedores e de agricultores que trabalhem em conjunto com a gente, para a gente poder vender aqui na feira. Sempre trabalhando para aumentar a plantação, aumentar a produção e trazer um produto melhor e de mais qualidade para os nossos clientes. E quando se trata de produtos orgânicos, não estamos falando somente em alimentos. Os cosméticos e vestuários também se encaixam nesta categoria. A base de tanto o alimento como os insumos para produzir o cosmético e produzir a roupa, tem ali o solo orgânico, tem toda uma preparação do solo, né? No caso das roupas, a gente tem aqui um viés sustentável, além do corante ser especificamente natural, né? Para o cosmético, existe aí todo um rastreamento do cultivo do insumo até a entrega para o consumidor, né? Que acabam entrando naturalmente numa classificação natural e saudável para a pele. Essa variedade mostra como a produção orgânica está se expandindo para diferentes setores, proporcionando opções mais sustentáveis e amigas do meio ambiente. Para quem tem que cuidar muito com a diabetes, esse recado é para você. Presta atenção. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro. Você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. Sabe aquela frase, nunca é tarde demais? Pois é, a história de Mariette McFarland, lá da Irlanda do Norte. Ele é a prova viva dessa frase que eu te disse agora. Quase 70 anos depois de entrar na faculdade, ela finalmente realizou o sonho da formatura em literatura inglesa.
Mariette começou o curso na década de 1960, mas precisou trancar a matrícula quando ela se casou. E só voltou agora, né, depois de muitos e muitos anos. E dessa vez no formato online, enquanto ela se recuperava de um acidente de carro. E ela resolveu, poxa vida, vou ficar paradinha aqui? Vou nada, vou estudar. E ela deixou uma mensagem especial para quem acha que já passou da idade de aprender algo novo. Abre aspas. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Nunca é tarde demais. Fecha aspas. Um lindo exemplo de determinação e amor pela aprendizagem. E tá aí, ela é uma fofa, uma linda e merece sim tudo na vida. Porque na idade que ela tá, né, digamos 50 anos, 60 anos atrás, as mulheres viviam uma outra realidade completamente diferente dos dias atuais. A mulher, ela não tinha direito a absolutamente nada. Ela casava, ela tinha os seus filhos, ela cuidava da sua família. E aí, todo o contexto de independência era deixado de lado, nem se falava nisso. E as coisas mudaram. E que bom que as coisas mudaram. E que bom que a Mariette conseguiu terminar a tão sonhada faculdade de letras. Que coisa boa, né, gente? Agora é o seguinte, eu vou conversar com Vivi, que Vivi está aqui fazendo, trabalhando nesse nosso terço. E ela é rápida, gente. Ó, enquanto a gente foi passando o tempinho rápido aqui no programa, ela já quase terminou o terço, né? Isso. Aqui, agora eu vou ensinar como que eu vou unir aqui, né? Pois é, fazer a união das pontas, isso, né? Então, na última dezena aqui, eu passei 5 no duplo. E daí eu vim passando, daí eu separei e fiz mais 5 só em um. Entendi. Então, até aqui foram 5. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. No duplo. E depois, então, até 5 aqui e depois, no fio único, você passa mais 5. Isso, porque o fio é muito fininho. Esse é o 35 milímetros, tá? O pessoal tá perguntando qual é 35 milímetros. Então, é basicamente os entremeios, as continhas, que são as esferinhas que você vai usar, e aí as pontas, a cruz, né? O entremeio ali do texto. Ó, eu passei, ó, pode ver que ele já entrou o nozinho dentro da pedrinha. Da continha. Isso, ali que eu vi que eu posso passar mais, mas ó, eu já vi que ele escondeu, venho aqui e tiro. E pronto. E pronto. Então, a parte do terço aqui, ela já ficou pronta. Agora vamos fazer a parte de baixo aqui, né? Que tem as 3 Ave Marias, os 2 Pai Nossos e daí vem o crucifixo. Simples assim. Isso. Vamos fazer o mesmo seguinte? processo. O mesmo processo. Então, enquanto a gente prepara aqui, vamos fazer o seguinte. Eu preciso chamar você, Vivi, porque vamos falar desse garoto aqui, ó. Deste garotão que está com tudo e está prosa também. Carlo Acutis. São Carlo Acutis. Vamos falar dele. Sabe por quê? Porque quando se trata de fé, ele mostrou para muita gente que a fé, ela é algo intrínseco. Ela pode estar escondida dentro do teu coração, mas um dia ela vai aparecer. E aí você vai precisar dessa fé para se restabelecer. Em Juazeiro do Norte, uma jovem consultora de vendas se tornou devota de Carlo Acutis, conhecido no mundo todo como o padroeiro da internet. E inspirada no exemplo do beato italiano, que usou a tecnologia para evangelizar o mundo, ela encontrou na fé um caminho de esperança e de transformação. E a gente vai conhecer um pouquinho da vida dela, graças à mudança que Carlo Acutis a beneficiou. Vamos ver? Nascido em 3 de maio de 1991, em Londres, no Reino Unido, o menino de família rica nem imaginava que faria a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Carlo Acutis era conhecido pela empatia com o próximo e simplicidade em gestos cotidianos. Os relatos trazem uma variedade de atitudes para o exercício pleno da caridade e do respeito ao próximo. Uma das coisas que chama a atenção na história de Carlo é que a família não tinha ligações extremas com a religiosidade. Durante a trajetória na Terra, o jovem ficou conhecido pela fé, benevolência e conexão com a Eucaristia. Ele morreu em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, em decorrência de uma leucemia severa. Na época em que viveu,
O advento das tecnologias estava iniciando. Apaixonado pela conexão com a internet e as possibilidades de propagar informação, ele construiu um site para documentar milagres eucarísticos e aparições marianas. Assim, conseguiria espalhar o evangelho para quem estivesse conectado. Me chamou a atenção pelo fato dele ser apenas um jovem, de calça jeans, que nós não estamos acostumados a ver ainda na igreja, nos nossos altares. Então isso me chamou a atenção primeiramente e eu fui estudar mais sobre a história e conhecer mais sobre esse beato no tempo, que hoje é nosso santo. Pela disseminação de todos os milagres e aparições marianas, Carlo Acutis levantou um número expressivo de fiéis e devotos e admiradores. Em 2010, um menino com uma grave anomalia pancreática foi curado após a família tocar em uma relíquia de Acutis em uma igreja de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O acontecimento foi reconhecido pela Igreja Católica como o primeiro milagre, que beatificou Carlo Acutis em 2020. Já em 2022, uma jovem da Costa Rica se curou rapidamente de um acidente de bicicleta. A informação é que o avô da moça teria pedido a intercessão do beato. A recuperação foi rápida e sem explicações médicas, onde a mulher havia acordado de um coma profundo. Esse foi um dos milagres reconhecidos em 2024 pelo Papa Francisco. Carlo Acutis. Vocês o conhecem. Abrindo espaço para a canonização que aconteceu no dia 7 de setembro deste ano. E foi por meio dessa conexão que Eduarda conheceu a história de São Carlo Acutis. Cheia de fé, a jovem carrega uma relíquia do santo. Neste terço está um fragmento do tecido que cobriu o rosto dele. Adquiri através de um padre, Ele fez a sua caravana e visitou Assis, onde está o túmulo, de Carlo Acutis. E ele trouxe a relíquia, que foi o pano que envolveu o seu corpo durante o processo de beatificação. Esse é um dos lugares que Eduarda mais gosta, o altar da Santa Eucaristia da paróquia de São João Bosco. Concentrada, ela intercede ao santo pela prosperidade na caminhada. Todas as vezes que eu preciso recorrer a ele para ir diretamente a Cristo, para que ele vá com sua humildade, que eu aprenda, mediante a sua vida, a ser mais humilde. É isso aí, Carlo Acutis ensinando muito, o quanto é importante, independente da idade que você tenha, se você é criança, se você é jovem, se você é adolescente, se você é adulto, idoso, enfim, não importa. O que importa é que a tua fé precisa estar em primeiro lugar, Deus precisa estar em primeiro lugar. Quando você descobriu a história dele, como é que você recebeu essa história, assim? Porque pra você, que é uma pessoa que trabalha com a fé todos os dias, ter um representante da fé tão jovem é diferente, Sim, ele é um exemplo para os jovens, E ele mostra, assim, que a gente pode ser santo, que a gente pode seguir o caminho, de Deus, e ainda mais ele pela internet, que os jovens hoje estão mais ligados na internet. Isso mostra para eles, que eles podem ser santos. É um exemplo. E ele é um diferencial, no teu trabalho hoje. Sim, ele é muito procurado. É uma loucura, gente, é uma muito loucura. Procurado. Você é uma abençoada, muito obrigada, Obrigada, sempre eu que maravilhosa. agradeço. Beijo na família. E é isso, minha gente, a gente encerra o programa de hoje falando disso, de fé e do quanto é importante a gente carregar a nossa fé junto com a gente, por pequenininha que ela seja. Porque às vezes a gente se pega pensando, a minha fé é tão pequenininha, eu preciso tanto aprender a ter fé. E Deus mostra o caminho. Os nossos santos, os nossos anjos mostram o caminho pra gente. Não se preocupe. A sua hora vai chegar. A sua fé, ela vai resplandecer e ela vai florescer. Um beijo gigante no seu coração. Fiquem com Deus. Aproveitem esse momento para pensar nisso tudo que a gente falou. Combinado? Um beijo no coração e amanhã eu tô aqui de volta. Tchau.